O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo. Mais atual que hoje impossível, hein? Começando mais um episódio aqui do Mundioca e hoje a gente trazendo a repercussão aqui no Mundioca sobre essa nova escalada, conflito envolvendo a Ucrânia. Isso porque a Ucrânia atacou a Rússia mesmo diante das afirmações do presidente Vladimir Putin de que iria reagir caso fosse atacado, e a Ucrânia parece que não levou isso muito a sério, né, Melina? Tudo bem contigo? E aí? Tudo bem, como você mesma disse, um assunto quente. Quente porque é atual e quente porque é tenso. A gente começa essa segunda-feira falando sobre esse ataque à ponte da Crimeia, uma estrutura importante para a Rússia. E essa ponte, a ponte de 19 quilômetros que liga a Crimeia ao Krasnodar, foi atingida por uma enorme explosão na manhã de sábado. Autoridades ucranianas sugeriram a responsabilidade de Kiev. O ataque à ponte da Crimeia foi ordenado, planejado e realizado pelos serviços especiais da Ucrânia. Foi o que anunciou o presidente da Rússia, o Vladimir Putin. O investigador-chefe informou ao presidente Putin que os serviços especiais ucranianos receberam assistência de cidadãos russos e estrangeiros na preparação desse ataque. Os investigadores também encarregaram o Ministério do Interior da Rússia e a Agência de Inteligência Doméstica Russa, o Serviço Federal de Segurança, de realizar operações de investigação e busca. Pois é, tá. A operação russa na Ucrânia, ela era restrita a alvos militares, mas a Rússia avisou diversas vezes que, se fosse provocada, se a Ucrânia ou o Ocidente ultrapassassem alguma linha vermelha, a resposta seria dura e a coisa mudaria de figura. E o Comitê Nacional Antiterrorista da Rússia informou no sábado que uma seção da rodovia na Ponte da Crimeia foi destruída depois que um caminhão explodiu com vários tanques de combustível em um trem que viajava ao longo da parte ferroviária próxima da ponte pegando fogo. 2 seções da autoestrada sofreram colapso parcial, mas os arcos da ponte não sofreram danos. As autoridades russas anunciaram uma série de medidas para reparar os danos e garantir a estabilidade das ligações de transporte entre a Crimeia e o território de Krasnodar. Bom, vamos agora então chamar o nosso primeiro convidado para trazer a repercussão desse ataque à Ucrânia, essa reação mais dura da Rússia e entender essa nova escalada do conflito que acontece a partir de agora. Então vamos trazer o primeiro convidado de hoje. A gente conversa com o professor Ricardo Quiroga, ele que é pesquisador do Grupo de Estudos 9 de Maio e também tradutor russo. Tudo bem, professor? Tudo bem, uma saudação a vocês aí do Mundioca, especialmente aos nossos amigos ouvintes. Seja muito bem-vindo. Professor, eu começo te perguntando por que a Ucrânia, sabendo que a Rússia daria uma resposta dura, decidiu mesmo assim atacar uma infraestrutura crítica da Rússia, que é a ponte da Crimeia. Porque na verdade, esse conflito, que na verdade é uma guerra por procuração por parte dos Estados Unidos, né, e da União Europeia contra a Rússia, busca criar, dentro da propaganda política de guerra, essas imagens do tipo para demonstrar que o outro lado está enfraquecido, que pode ser atingido, que está perdendo a guerra, aquelas famosas táticas, né, que são tão antigas quanto a história da humanidade. Então foi feito isso para tentar fazer uma demonstração de força e de propaganda. E porque também o presidente comediante, né, que chama o Zelensky, não se importa muito mais com a solução do conflito, nem com as consequências para a população civil, especialmente a população civil ucraniana. Então, ele faz isso amando, né, da OTAN, do governo dos Estados Unidos principalmente, para tentar criar alguma imagem que demonstre enfraquecimento, um suposto enfraquecimento dos russos. E a resposta a gente já viu de ontem para hoje, na verdade, né, por causa do fuso horário, que foi um bombardeio de várias regiões da Ucrânia, atingindo instalações de infraestrutura, instalações militares, né? Ou seja, uma resposta bem dura e que provavelmente não vai parar nisso. Mas é exatamente como eu coloquei. O Zelensky passou a ser um mero fantoche dos interesses das potências ocidentais. Provavelmente não vai parar nisso, é o que disse o professor. Então, na sua opinião, a Ucrânia pode realizar novas ações contra a Rússia, mesmo com o presidente Putin tendo declarado nesta segunda-feira que, em caso de novos ataques, ele vai responder de forma dura, correspondendo ao nível da ameaça? Com certeza.
certeza, porque como eu já disse, é uma guerra por procuração, né? Porque se as potências ocidentais não tivessem se envolvido, provavelmente o conflito teria acabado em 1 mês, 2 meses no máximo, porque foi o tempo que as Forças Armadas ucranianas foram totalmente destroçadas, né? Só que agora, com fornecimento de equipamento militar sistemático pelo Ocidente, prolonga o conflito, prolonga o sofrimento e permite que você possa realizar esse tipo de ação para, né, na propaganda de guerra, fingir que existe um equilíbrio, que se está vencendo o conflito. Então, eles vão fazer isso para que haja uma resposta da Rússia. Com isso, se justifica mais apoio ocidental, explícito ou implícito, à Ucrânia, né? Inclusive com o envio de soldados que estão sendo denominados mercenários, mas cada vez mais se vê que esses mercenários têm muito mais características de tropas regulares do que mercenários, efetivamente, né? Ou seja, aquela coisa de os mercenários mais clássicos, aquelas soldados da fortuna, está cada vez mais claro que não são estes, que se em algum momento havia gente aventureira e soldados da fortuna lutando, cada vez mais está claro que são membros de tropas regulares que lutam lá, mas supostamente como voluntários, né? Então eu acho que vai haver uma escalada cada vez maior, só que nessa escalada quem vai pagar o preço alto, infelizmente, vai ser a população ucraniana, por mais que claramente a Rússia esteja evitando ao máximo atingir a população civil diretamente, quando você trata de um conflito, é inevitável haver perdas civis, porque explosões e lançamento de mísseis sempre vai ter uma margem de erro, ou vai afetar setores residenciais no entorno, ou civis que porventura estarão passando perto de alguma instalação que vai ser atingida, mas indiretamente no caso o governo russo pretende, né, as Forças Armadas russas pretendem atingir infraestrutura para dificultar a ação do Estado ucraniano nas suas Forças Armadas, isso vai afetar a população civil. Então, quando você atinge a infraestrutura elétrica, de abastecimento de água, estradas, pontes, que de uma maneira você afeta as operações militares ucranianas, isso afeta também a população civil ucraniana. Então, infelizmente, a irresponsabilidade, né, do presidente comediante, né, que resolveu ocupar na história da Ucrânia e do mundo o papel de fantoche dos Estados Unidos, vai prolongar apenas o sofrimento do povo ucraniano, seja no Oeste, seja a população das repúblicas autônomas de Luhansk e Donetsk. Professor, antes do ataque à ponte da Crimeia, a gente sabe que foram atacados os gasodutos Nord Stream e reportagens mostraram que submarinos americanos teriam navegado ali por 200 horas, meio que fazendo um mapeamento. O senhor acha que essas ações, elas estão relacionadas? Com certeza, esse tipo de ação não é uma coisa que você faz do dia para a noite. São ações muito bem elaboradas e por isso mesmo não dá para crer que sejam de serviços secretos ucranianos, né, que absolutamente não demonstram nenhum tipo de eficiência comprovada nessas ações. Na verdade, isso claramente é criado pelas potências ocidentais, principalmente pela CIA, até porque eles têm uma expertise em terrorismo e ações de sabotagem, né, internacional. Então, claramente, por isso foi feito de maneira sequencial e causar todo tipo de confusão na própria Europa, tornar a Europa mais refém ainda dos Estados Unidos e de sua agenda bélica e de sua nova Guerra Fria contra a Rússia e por fim, prejudicar também, obviamente, a Rússia, que aí não tem como enviar gás ali, porque a despeito de todo o conflito, a Rússia continua fornecendo gás, mal bem continua fornecendo gás para a Europa. E, por fim, não dá para acreditar, né? E aí alguns que falam assim, tem que investigar que uma região altamente vigiada como o Mar Báltico, né, e onde se localiza a parte do gasoduto que está afetada, que os russos teriam conseguido fazer isso, né, primeiro num auto-ataque que prejudicaria muito mais a eles do que qualquer outra coisa. E segundo, como é que eles conseguiram passar pela detecção das tropas da OTAN, que tem ali enormes bases, tem bases bem importantes em toda aquela região, né? E, inclusive, como você me colocou, estavam com submarinos operando por ali, com frota da OTAN ali operando por ali. Ou seja, como é que alguém conseguiria passar desapercebido para fazer um ataque que foi bem preciso e teve um impacto suficiente para atingir um gasoduto. Esses gasodutos não são tubos de PVC, né, entendeu? Como a gente tem na nossa casa, para passar água, entendeu? São coisas muito bem reforçadas. Ele fica numa profundidade tal, né, no Mar Báltico, que ele está exposto em intempéries, é um ambiente hostil, grandes pressões. Então, para você conseguir destruir a ponto de inviabilizá-lo, precisaria ser uma operação muito bem montada e demorada para que isso acontecesse. E isso em meio a manobras de submarinos, navios da OTAN e perto de bases da OTAN, com satélites esquadrinhando toda aquela região. Então, é óbvio que foi um
uma ação da OTAN, dos Estados Unidos, aí, enfim, quando a gente cita a OTAN, a gente, na verdade, está falando dos Estados Unidos, que é quem dá as cartas ali, que inclusive fornece a maior parte do equipamento. E, por outro lado, é bom lembrar que um membro do governo polonês agradeceu os Estados Unidos pela explosão do gasoduto. Depois ele apagou a postagem dele, mas está lá registrado. Ele agradeceu, ou seja, está claro quem foi que perpetrou isso. Está claro que quem perpetrou a explosão na ponte da Crimeia a operação foi feita da mesma maneira pelos mesmos serviços de inteligência, obviamente tudo orquestrado pelos Estados Unidos e pela OTAN. Agora, de acordo com o Comitê de Investigação Russo, esse ataque à ponte da Crimeia teria sido realizado por serviços especiais ucranianos, mas com participação de cidadãos russos e estrangeiros na preparação. Dependendo do que mais essas investigações revelarem, a participação de estrangeiros nesse tipo de ação pode indicar que outros países teriam interesse nesse ataque? Isso para mim está claro. O interesse é das potências ocidentais. Acho que os serviços secretos ucranianos podem ter participado, com certeza, porque, enfim, tem que ter alguém que conheça a localidade para poder estar, digamos assim, ajudar na ação, mas os mentores, com certeza, não foram eles. Os mentores, aqueles que elaboraram o plano, estão em Washington, talvez ali dentro da sede da OTAN ali na União Europeia. Existe esse interesse, porque o interesse das potências ocidentais é escalar o conflito para, por um lado, poder alimentar a indústria bélica, poder alimentar a pressão contra a Rússia, tentar colocar a Rússia de joelhos e, quem sabe, talvez torcer para que a Rússia dê um passo em falso, né, no sentido de acabar retaliando ou atingindo algum alvo que seja dentro do território abrangido pela OTAN, para ter uma justificativa para eles entrarem de maneira aberta, porque hoje eles fazem a guerra por procuração, ou seja, enviam armamentos, treinam soldados ucranianos, enviam armamentos, enviam homens, né, disfarçados de mercenários, para ajudarem o exército ucraniano, né? Claro, se a gente imaginasse a situação inversa, a Rússia atacando os Estados Unidos, atacando o país, e esse país recebendo apoio de terceiros, esses terceiros já teriam sido alvos dos Estados Unidos sob a acusação de estarem na guerra, estarem ajudando aquele país, né? Mas, como é o inverso, se finge que não há uma participação direta dos Estados Unidos, da União Europeia, né, da OTAN, no conflito quando ele existe. Na verdade, a única diferença é que não existe uma movimentação formal de tropas, mas quando você fornece equipamento militar de ponta, pertencente à OTAN, em quantidades gigantescas, e você tem envio de milhares de chamados voluntários, mas que vários deles são membros de tropas regulares e que participaram de conflitos dentro de exércitos regulares, há uma participação direta, mas que se finge, né, a mídia ocidental cumpre esse papel também, finge que é apenas um conflito entre Ucrânia e Rússia, e não envolvendo o Ocidente todo contra a Rússia. Professor, continua essa proxy war, então Estados Unidos nunca tentou negociar com Moscou. Isso ainda não aconteceu? Não há interesse. Veja, o histórico dos Estados Unidos é participar ou iniciar conflitos. Então, começa por aí. É muito difícil. Assim de cabeça, não consigo lembrar de algum conflito onde os Estados Unidos tenham mediado a paz, né? Normalmente eles são parte participam de algum dos lados, direto ou indiretamente. Então, o interesse é manter, no mínimo, pelo menos até as eleições, né? Em novembro, as eleições midterm, né? Nos Estados Unidos, que é onde o Joe Biden está tentando manter a maioria que tem no Congresso, mas que está cada vez mais difícil, então ele precisa de uma justificativa, de algum elemento, aspas, positivo para ele trazer para a população. O presidente duro, está lutando contra os inimigos dos valores ocidentais, etc. Então, pelo menos por hora, das eleições, eu não vejo uma perspectiva de mudança na situação. Talvez passar as eleições, dependendo do resultado delas, e talvez com o inverno aprofundando na Europa, possa haver alguma mudança na participação do Ocidente nesse conflito, mas não vejo isso por hora acontecer. Agora, a União Europeia autorizou a expansão das sanções contra a Rússia. Queria que o senhor comentasse com a gente qual é o efeito prático disso, já que a própria União Europeia tem sido mais afetada pelas sanções do que a Rússia, né? Essa insistência por medidas não pode aprofundar a crise europeia?
todas as medidas viraram um bumerangue, né? Se volta contra a própria União Europeia. A Rússia já além de ter se preparado, ela já buscou alternativas para toda a situação. Então, ela foi substituindo as empresas que saíram, ou por outras empresas da China, da Índia, né? Negociando com Turquia, Irã, etc., né, fazendo parcerias com a própria Bielorrússia, ou investindo na sua própria indústria, né, ou seja, na sua própria capacidade de gerar o que necessita para a sua infraestrutura, entendeu? Então, as sanções são cada vez mais redundantes, eu colocaria assim, né? Virar uma coisa redundante. Aí você diz que, não, agora o cara do quinto escalão do governo russo vai ser sancionado. Agora nós não vamos mais poder, vamos mais importar matriosca. Sei lá, estou chutando aqui porque eu não vejo mais espaço no que mais eles podem tentar sancionar a Rússia, né? Porque o que tinha que sair da Rússia, saiu as empresas, retiraram a Rússia do sistema financeiro internacional, mas ela já conseguiu alternativas, e eles não têm como cortar a parte de fornecimento energético, porque senão aí sim quem vai retroceder para a era do gelo é a própria União Europeia, né? Então, eu acho que isso do ponto de vista político, propagandístico, piora a relação, piora a situação, mas do ponto de vista econômico, a Rússia eu acho que vai ser muito pouco afetada por essas novas sanções. Não tem como a gente tocar na questão das sanções sem falar na questão energética. Para quem que o senhor acha que interessaria a Europa ficar sem o gás russo às vésperas de um inverno que pode ser um inverno rigoroso, se for seguir o inverso do que aconteceu, né, depois dessas ondas de calor? Os únicos que lucram com isso são os Estados Unidos. São os Estados Unidos, claramente eles lucram, eles que vão agora deixar a União Europeia submissa à sua própria vontade, e aí dizendo que vão fornecer o gás, vão fornecer combustível, ou seja, na verdade, eles estão tornando a Europa dependente deles e de seus interesses, tentando, obviamente, envolver o Oriente Médio, mas por circunstâncias, por uma conjuntura atípica, o Oriente Médio não está querendo se envolver no conflito, então não está sendo aqueles que vão repor o gás e o petróleo russos à Europa. Então, o que eu vejo só que lucra são os Estados Unidos, a União Europeia está no prejuízo, porém, ela ficou refém da armadilha que ela ajudou a criar. Né? Ou seja, ela agora está refém dessa situação. É como mencionei, aquele ditado, aquela famosa frase do está no dorso do tigre, ou seja, você está montado no tigre e vai tentar te devorar de qualquer jeito. Se você descer, aí você vai ser devorado mesmo. Então você não tem como descer, mas também você ficar em cima não é bom. Então é a mesma coisa, a União Europeia chega num ponto que ela não consegue mais recuar sem um prejuízo político gigantesco. Neste momento, obviamente, pode ser que lá para frente o custo seja tão alto que tem que recuar, mas ao mesmo tempo a manutenção do estado das coisas continua aumentando o prejuízo para a Europa, né? Aí já falam, a pessoa tem que tomar banho coletivo, a pessoa não pode mais aquecer a casa não sei quantos graus, né? Aí já estão falando em desligar periodicamente a energia elétrica, ou seja, a Europa está retrocedendo séculos por conta dessa escolha política de se submeter à agenda dos Estados Unidos no que tange ao conflito com a Rússia. Então a gente pode concluir que essa atitude da União Europeia em insistir nessa política de confronto à Rússia é para se manter alinhada ali com os interesses dos Estados Unidos. Exatamente. E mas ciente de que isso apenas lhe causa prejuízo, mas eles agora estão numa situação que não tem mais para onde recuar. E aí o custo disso é perda de poder, né? Ou seja, na Itália tem mudança de governo, na Inglaterra Boris Johnson caiu também. Claro, por situações internas também, mas elas são consequência da situação externa. Então, por exemplo, Boris Johnson caiu por vários problemas, várias atitudes dele bizarras que ele cometeu enquanto governante, especialmente na questão do Covid, etc. Mas se a situação econômica da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, estivesse boa, se eles não estivessem envolvidos no conflito que estava causando prejuízo, certamente o humor dos britânicos em relação a esses, aspas, deslizes dele seria outro. Mas é aquele negócio, né, no bom popular, né, quando a pessoa já está errada, mais um erro apenas piora a situação. Né? Agora, esses efeitos econômicos negativos aí, como consequência dessas sanções, esses efeitos podem não ficarem restritos aos países da União Europeia, podem atingir outros países do mundo? Não, com certeza, nós já somos atingidos. Na América Latina, a África e, em certa medida, a Ásia um pouco menos talvez, mas são atingidos por essas sanções econômicas, porque aí sim, ou seja, o comércio internacional todo é afetado, com a subida do preço do petróleo e, consequentemente, toda a cadeia produtiva é afetada, sobe, os alimentos encarecem, etc. Claro,
Também não vamos dizer que em todos os países, e aí posso citar, por exemplo, o Brasil, há todos os problemas econômicos, todos os preços altos, são tudo consequência do conflito na Ucrânia. Tem um peso nisso, mas também são consequências das situações econômicas e políticas locais. Mas, sem dúvida, existe uma afetação. Acho que a África subsaariana é muito afetada, mas isso parece não incomodar muito os europeus, até porque o histórico da Europa e Estados Unidos em relação aos países em desenvolvimento, né, chamado terceiro mundo, é de total indiferença, né, omissão. Então, eles sabem que nos afeta muito mais do que a eles, inclusive, mas não lhes importa. O que importa é essa escalada da Guerra Fria e tentativa de um hegemonismo cada vez maior por parte dos Estados Unidos, secundados pelos seus aliados na União Europeia. Já que o senhor falou na Guerra Fria, na sexta, o presidente Biden disse que desde a Guerra Fria e a crise dos mísseis em Cuba, o mundo pode estar perto, pela primeira vez, de enfrentar uma guerra nuclear. Por que os Estados Unidos insistem nesse discurso, se a Rússia, né, o Peskov, já falou que não tem a menor intenção de usar as armas nucleares contra a Ucrânia? É porque precisa, né? É a retórica da guerra, a propaganda política interna e externa, ou seja, interna para tentar mobilizar a população, criar aquele clima da Guerra Fria para poder ganhar votos, né? Porque o desespero de Biden em relação a isso, e externamente para continuar tentando manter um apoio mínimo, né? Apesar de que a maior parte da população da Terra não apoia, né? Porque como Índia, China e outros países já não apoiam e os países africanos não apoiam as sanções nem essa visão unilateral do conflito, por isso a maioria da população está fora dessa perspectiva política bélica expansionista dos Estados Unidos. Então é preciso fazer isso, né? Tentar rememorar, e isso, quando fala da crise dos mísseis, né? A famosa crise dos mísseis de 62, isso tem muito mais um efeito prático, inclusive interno, né? Porque foi uma coisa que, por esses Estados Unidos, foi muito cara, né? Aquela coisa dos mísseis em Cuba, etc. Só que do ponto de vista prático, como você mesmo disse, um dos lados dizendo, olha, nós não temos nenhuma intenção de usar, e não existindo nenhuma... O território russo é vigiado e espionado diuturnamente pelos satélites dos Estados Unidos. Mas a não mobilização das tropas de mísseis nucleares é mera retórica. Eu acho que a gente, o risco de qualquer tipo de conflito é mínimo. É mais uma retórica mesmo para poder manter a narrativa que lhe permite ter ganhos internos e externos na disputa política nacional quanto na seara internacional. Professor, não podemos deixar o senhor ir embora sem pedir a sua opinião no X da questão. O senhor acredita que há chances de negociação entre Ucrânia e Rússia para dar fim a esse conflito hoje? Olha, eu acho que assim, hoje, não sendo literal, mas nesse curto prazo, eu acho pouco provável, muito pouco provável, porque, como eu disse, Zelensky é um ventríloco, né, aquele ventríloco, fantochezinho que está ali, que foi elevado a uma categoria que não merece, e obedece à agenda dos Estados Unidos, da União Europeia, da OTAN. E o interesse dele é manter o conflito, então ele está preso a isso, não tem como ele fazer. Então não existe possibilidade de negociação nesse sentido, infelizmente. Eu digo com muita tristeza pelo sofrimento da população ucraniana diretamente, do mundo inteiro, né, com essa situação, mesmo que, e aí eu quero fazer um parênteses, a gente não pode esquecer que existem outros conflitos no mundo, é que esse conflito interessa ao mundo ocidental, mas nós temos conflitos em várias áreas do mundo que duram, inclusive, muito mais tempo e que causam muito mais vítimas. Mas, enfim, não estão no radar, né, humanitário, aspas, muitas aspas com a causa humanitária quando se refere ao Ocidente, dos Estados Unidos da União Europeia. Então, eu não vejo uma solução no curto prazo. Eu acho que vai ter que ter uma solução em algum momento, porque a Ucrânia não consegue ganhar a guerra, não vai ganhar a guerra. Então, em algum momento, eles vão ter que sentar com o Zelensky, ou talvez com outro cara no poder, talvez em algum momento a oligarquia ucraniana chega à conclusão de que não tem condição de fazer com o Zelensky, que terá que sair do poder, e negociar e fazer algum tipo de... né, a Ucrânia dizer que cessa a sua ação militar, consequentemente a Rússia também se faz ação militar, sentar para negociar, né? Uma Ucrânia neutra, fora da OTAN, tentar negociar junto com outros países, as outras potências, inclusive a Rússia, uma ajuda para a reconstrução da própria Ucrânia, né? Só que, assim, não existe uma perspectiva da Ucrânia de manter o território como era depois de 91. Isso eu acho que, como o pessoal lá no Sul fala, né, o cavalo encilhado já passou e não foi montado. Então, esse momento já passou. Eu acho que alguns meses atrás teria sido possível manter a Ucrânia com as suas fronteiras 91, respeitando a autonomia, né, das repúblicas do leste, né, das repúblicas autônomas do Donetsk, Luhansk, toda aquela região, e garantindo integração e não perseguição
a população etnicamente russa ou russófona, né? Mas isso já passou. Agora o que dá para negociar é parar por aqui, as fronteiras redesenhadas, a Ucrânia neutra e haver um esforço conjunto de todas as partes na reconstrução e restabelecimento de laços econômicos, comerciais e políticos entre ambas as partes, mas isso eu não vejo no curto prazo. Talvez com o inverno na Europa piorando e com o resultado eleitoral adverso nos Estados Unidos ao Biden, talvez eles sejam obrigados a recuar, e aí, uma vez recuando, a Ucrânia claramente vai ter que sentar para negociar, porque ela hoje só sobrevive, só se mantém no conflito bélico, né? Porque ela tem o envolvimento direto dessa guerra de procuração dos Estados Unidos da União Europeia. No momento que eles pararam de fornecer equipamento e mercenários, acabou para a Ucrânia. Ela não tem mais o que fazer do ponto de vista dela. Professor, para encerrar, né, pelo menos da minha parte, o governo ucraniano zombou das sugestões que o Elon Musk e também o Papa fizeram para dar fim a esse conflito na Ucrânia. O senhor acha que não existe interesse do Zelensky, do governo ucraniano, de acabar com esse conflito? Olha, eles respondem à agenda dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos não querem parar, eles não vão parar. Eu não sei até que ponto o Zelensky ele é voluntário ou involuntariamente parte disso. Se em algum momento de repente pensou, não, nós vamos negociar e foi impedido de fazer isso. Eu, nesse ponto de vista, eu sou mais cético. Acho que o Zelensky gosta de fazer parte disso, gosta dessa coisa de ser um popstar internacional e de sair em fotos estilo caras, posando com a esposa dele em meio a ruínas, em meio ao sofrimento do povo ucraniano. É um homem que, inclusive, segundo dados do próprio Ocidente, tem conta no exterior, tem enriquecido, assim como seu entorno político e econômico enriqueceu. Então, eu acho que ele não existe uma vontade dele nesse momento de fazer essa negociação, e ele só o faria se os Estados Unidos e a Europeia também acharem que tem que fazer. Acho que não existe da parte dele. Eu não vejo uma perspectiva, não vejo essa construção da parte dele de querer fazer sentar na mesa e negociar efetivamente. Inclusive, vamos lembrar que no início houve isso, lá atrás, né? Pararam simplesmente as negociações por iniciativa dele, e lembrar que, inclusive, um dos negociadores, agora me foge o nome, eu teria que ser pesquisado, do governo ucraniano, foi assassinado pelo serviço secreto ucraniano, provavelmente porque estava tentando negociar de fato, não interessava mais e foi eliminado. Isso é uma coisa, inclusive, tem sido pouco narrada, que muita gente nas forças, houve um expurgo nas Forças Armadas, no próprio governo ucraniano, de vários elementos, e depois foram chamados de agentes russos, que é uma estupidez, né? Não tem o menor sentido isso, porque provavelmente eram pessoas que já estavam discordando da manutenção, não queriam negociar. Então, isso eu acho que é o maior exemplo de que não existe um interesse do presidente comediante de negociar, e aí ele fica ofendendo pessoas, e é interessante que ele ofende o Musk, que hoje a gente não pode chamar nem de pró-russo, nem de uma esquerda ideológica, digamos assim, e o Papa, que é uma pessoa que sempre tem tentado mediar conflitos, ou seja, uma pessoa que tem sido muito equilibrada nessa discussão, mas que talvez não agrada por isso, porque o Zelensky, assim como os Estados Unidos e a União Europeia, não querem pessoas que estejam mantendo um equilíbrio, tentando manter o diálogo. Eles querem pessoas que se alinhem incondicionalmente à sua agenda e à sua linha política de enfrentamento à Rússia, da construção de uma russofobia, numa perspectiva de uma nova Guerra Fria. Para encerrar da minha parte, professor, a União Europeia apresentou na Assembleia Geral da ONU, através de um projeto de resolução, um pedido de negociações para acabar com o conflito na Ucrânia. Essa postura não foi um pouco contraditória? É aquela coisa retórica, né? Para você fingir que não, nós estamos lutando por isso. Mas o que diz a resolução? Porque os Zelensky também dizem, nós queremos negociar a paz com a Rússia saindo, as repúblicas todas voltando, a Crimeia sendo desenvolvida. Ou seja, é a negociação onde só você ganha e o outro não ganha nada. Então não é negociação. Na verdade, você está defendendo que haja uma rendição incondicional do outro lado, uma capitulação, que não vai acontecer. Então a União Europeia diz, a gente quer a paz, vai apresentar a resolução. Qual é o teor da resolução? É isso que importa, não é a retórica, eu quero a paz. A União Europeia e os Estados Unidos falam, nós somos pela paz, queremos que acabe o conflito. Tá? Como é que é? E o próprio Papa questiona isso. Como é que você quer a paz se você está fornecendo armamento? Porque quando você quer a paz, você para, não, ninguém não vai ter armamento de lado para lado nenhum, e vamos parar por aqui. Não, se você fornece armamento a um dos lados do conflito, você não quer a paz, você quer o conflito. Claramente isso. Ninguém senta, não existe uma reunião que tenha sido feita por presidente da União Europeia ou dos Estados Unidos, que foram inúmeros os que foram aqui se reunir com o próprio Zelensky, em nenhum momento deles estariam fazendo uma retórica, nós queremos a paz, vamos abrir mesas de negociação. Sempre estamos apoiando o presidente Zelensky na luta contra a agressão russa, blá, 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 blá. Então, na verdade, eu sou muito cético com esses movimentos, porque eles acabam sendo cínicos, eles são mera propaganda política para tentar, mais uma vez, demonizar a Rússia
e os russos, e com isso eu não estou entrando no mérito da questão do conflito, etc., né? Porque também existe essa acusação de que a pessoa que faz um discurso desses, ela é agente do governo russo, ela é alinhada com o governo russo. Eu pessoalmente, do ponto de vista político, não tenho nenhum tipo de... não me vejo alinhado ao governo russo, mas, como alguém que pesquisa história, eu sei que não só a Rússia, mas os europeus orientais sempre foram tratados como pessoas de segunda categoria, né? Ou seja, que não eram considerados europeus, não eram consideradas pessoas, digamos assim, do nível, aspas, dos europeus ocidentais. Então, eu sei que tudo isso está numa agenda histórica de conflito, de russofobia, de xenofobia, e não, digamos assim, não é à toa que a gente vê sendo replicados ações, falas e escritas da era do nazismo, né? Ou seja, está bem dentro, e nisso a Rússia foi muito feliz ao fazer essa evocação durante o conflito, está bem dentro dessa lógica, né? Por isso a destruição dos monumentos da Segunda Guerra Mundial aos soldados soviéticos na Europa, principalmente na Europa Oriental, na própria Ucrânia, e a evocação dos colaboracionistas do nazismo, de elementos nazistas que exterminaram milhares de pessoas, milhares de judeus, de eslavos, de ciganos, de comunistas, de homossexuais. Ou seja, então, tudo dentro dessa perspectiva. Então, por isso que eu sou muito cético com essa verborragia da União Europeia e dos Estados Unidos, porque eles, inclusive, sequer têm moral de falar de conflito e de paz por conta dos conflitos que todos eles geraram, participaram ao longo dos séculos, né? Seja pelo colonialismo, seja pela intervenção direta em outros países que não estavam alinhados com seus interesses. Tá certo, a gente conversou com o professor Ricardo Quiroga, ele que é pesquisador do Grupo de Estudos 9 de Maio e tradutor russo. Muito obrigada por essa entrevista, pelos seus esclarecimentos, professor. Espero que a gente possa voltar a conversar em outro episódio aqui do Mundioca. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, agradeço aos nossos amigos ouvintes, e sempre estarei disponível quando necessitarem. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Pois é, Thay. A gente falou da posição da Rússia, vamos dar agora, né, a posição da Ucrânia. No jornalismo a gente sempre traz os dois lados. Traz os dois lados, ouve as duas partes. Depois dessa explosão de um caminhão, que foi seguida de um incêndio de 7 vagões cisternas com combustível nessa ponte que liga a Crimeia ao restante do território russo, órgãos governamentais zombaram, tiraram sarro de Moscou pelo ocorrido. O tráfego rodoviário e ferroviário na ponte foi temporariamente suspenso, informou a administradora rodoviária de Taman, responsável pela parte rodoviária da ponte. Entretanto, a passagem de navios através do Estreito de Kerch, onde se localiza a ponte, não sofreu alterações. Em seguida ao ocorrido, autoridades ucranianas zombaram da Rússia sem reivindicar diretamente a responsabilidade pela explosão. O Correio ucraniano anunciou que estava se preparando para imprimir selos mostrando a ponte da Crimeia, ou mais precisamente, o que resta dela em uma postagem no Twitter. Já o Ministério da Defesa da Ucrânia comparou o ataque ao que afundou o cruzador russo Moskva no Mar Negro em abril, um evento que os Correios também comemoraram imprimindo selos especiais. Abre aspas, o cruzador de mísseis guiado pela Moskva e a ponte Kerch, dois notórios símbolos do poder russo na Crimeia ucraniana, caíram. Qual é o próximo na fila dos russos? É o que teria dito a pasta, segundo The Times of Israel. O secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, Alexei Danilov, postou um vídeo com a ponte Kerch em chamas no lado esquerdo e um vídeo com Marilyn Monroe cantando seu famoso "Parabéns, senhor presidente" à direita. Enquanto isso, os serviços de segurança da Ucrânia reaproveitaram versos do poeta ucraniano Taras Shevchenko sobre o sol nascendo na ponte em chamas. É uma oportunidade perfeita para revisar alguns dos poemas de Taras Shevchenko, disse a SBU, citado pela mídia. Até o momento, tudo que se sabe é que um caminhão explodiu na ponte. No entanto, o ministro dos Transportes russo, Vitaly Saveliev, disse que o estado da parte não danificada da estrada tornou impossível iniciar o tráfego de veículos depois das 14 às 10 horas no horário de Brasília em uma só pista, em modo reverso. Bom, vamos convidar então mais um especialista para falar sobre esse assunto aqui no episódio de hoje, para entender esse novo significado do conflito lá na Ucrânia. Rogério Anitablian, analista geopolítico, seja bem-vindo ao Mundioca. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Rogério, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. Estou à disposição de vocês. Bom, Rogério, eu vou começar te perguntando com esses episódios recentes, nessa nova escalada no conflito, por que a Ucrânia, sabendo que a resposta da Rússia seria dura, decidiu realizar um ataque dessa magnitude contra uma infraestrutura crítica da Rússia, a ponte da Crimeia? Bem,
Eu vejo que esse conflito ele está ganhando um novo desenho, um novo tom de dramaticidade, na medida em que algumas situações têm se mostrado bastante difíceis de serem implementadas. As próprias negociações de paz, que no início do conflito foram bastante cogitadas e até tentadas em algum momento, como por exemplo na Belarus, acabaram sendo abandonadas muito provavelmente em função de pressões de elementos aí interessados na continuidade desse conflito. Então eu vejo que este ataque especificamente contra a ponte da Crimeia mostra que não há disposição de se chegar a um entendimento na mesa das negociações. Muito provavelmente o governo ucraniano tem sido pressionado por forças que não querem que esta situação chegue a termo num curto prazo. Então eu vejo que efetivamente era de se esperar que houvesse uma resposta dura, como aparentemente está ocorrendo no dia de hoje, mas muito provavelmente também essa situação não foi ignorada. Eu creio que nesse caso os ucranianos tenham sido provavelmente pressionados a aceitar essa escalada em função dessa aliança toda que se costura em torno do governo de Kiev. Agora, com essa nova escalada, a gente poderia dizer que o conflito pode se prolongar. Quem interessaria prolongar esse conflito e, na sua opinião, quais são as chances de negociações entre as partes para dar um fim a esse cenário atual? Essa é uma informação difícil de ser colocada, é uma análise difícil de ser feita de maneira taxativa, né? Com os elementos que nós temos, aparentemente, o que se ambiciona, no meu modo de ver, eu tenho dito isso desde o início do conflito, é uma solução que levasse, por parte dos países ligados à OTAN, a uma espécie de controle político dentro da Federação Russa. Então, eu creio que uma composição que mantenha essa situação politicamente estabelecida hoje dentro da Federação Russa não interessa a esses grupos, não interessa a esses setores. Há muitas possibilidades em relação a um desfecho que efetivamente mantenha esse status e que me parece que não interessa aí para a OTAN. Naturalmente, há um sacrifício muito grande do povo ucraniano, porque todo esse conflito, ele basicamente acaba ocorrendo em detrimento da própria população ucraniana. Eu costumo considerar que a Ucrânia é um campo de batalha. As informações que nós temos, eu não vejo desta situação de escalar ou de exacerbar esse conflito. Ainda que nós não possamos efetivamente determinar a autoria daqueles atos, me parece claro que, independente de quem tenha feito, são forças que não querem que esse conflito tenha uma resolução no curto prazo, porque é um exacerbar, tanto em relação à dependência energética que existe no continente europeu, mas especificamente da Alemanha, o nível de comprometimento aumenta na medida que você destrói a infraestrutura, como politicamente você também coloca uma situação bastante mais delicada em relação à possibilidade de que negociações aconteçam. O que eu vejo hoje não me permite, de forma taxativa, afirmar que num curto espaço de tempo negociações de paz possam ser objeto de êxito, possam ter êxito. Por quê? Porque me parece que é um jogo de tudo ou nada. E esse jogo de tudo ou nada é muito perigoso para o mundo, né? Muito perigoso para a humanidade de modo geral. Porque dentro desse escalar, com réplicas e tréplicas potenciais, com armas de alto poder de letalidade, cada vez mais empregadas pelas partes, nós podemos chegar a um determinado momento em que essa situação saia de controle e todos nós aqui possamos sentir, não só economicamente, como no sentido absoluto, né, no sentido amplo, e as consequências desse escalar. Professor, Belarus e Rússia estão do mesmo lado. O que é que isso significa? E eu quero saber também qual a participação da OTAN na manutenção dessa situação que a gente está vendo. Hoje, muitas notícias foram veiculadas, né? Inclusive eu acompanhei uma publicação, uma postagem da própria Embaixada da Belarus aqui no Brasil, confirmando que tanto a Belarus como a Rússia estariam tomando providências no sentido de assegurar que as fronteiras, principalmente aquela fronteira da Belarus com a Ucrânia, não sejam objeto da abertura de novos frontes. A situação da Belarus, inclusive eu queria fazer um pequeno adendo, ela vem se mostrando de alguma forma bastante complexa, né, no envolvimento da Belarus nesse conflito, porque nós tivemos a precedência ali de uma crise migratória, que envolveu uma tensão importante na fronteira entre a Belarus e a Polônia. Os interesses, de alguma forma, desta associação da Belarus e da Rússia, eles estariam, de alguma forma, nesse momento, olhando para a possibilidade de que, se houver um acirramento desse conflito, existem fronteiras, inclusive aí da Belarus, com países bálticos, com a própria Polônia, que
podem ser, além da fronteira ucraniana, também objeto de tensões e, eventualmente, que não aconteça, mas de conflitos militares. Então, me parece que esse tipo de atitude vai em linha com a perspectiva de que, como nós dissemos anteriormente, existem forças, e muito provavelmente são informações, de que esse conflito não termina no curto prazo, que existe muita coisa aí que muito provavelmente indica que o acirramento seria inevitável. Naturalmente a gente não torce por isso, naturalmente a gente torce para que haja uma resolução pacífica, diplomática, política desse conflito, que, como eu disse, afeta o mundo todo, economicamente, a estabilidade política e a própria estabilidade física do planeta, né? Potencialmente. Mas eu vejo que esta associação e essa atitude, de alguma forma, essas forças consorciadas buscarem medidas de caráter preventivo, vai em linha com, muito provavelmente, informações de inteligência que mostrem que esse acirramento não é só potencialmente possível, né? Não é só potencial, como também é efetivamente algo que pode, em algum momento mais curto do que nós imaginemos, efetivamente se realizar. Aí, em relação ao papel da OTAN, só complementando aqui o que a Melina disse, tropas ucranianas chegaram a usar projéteis da OTAN, né, nesses ataques. Queria que o senhor comentasse isso. Como é essa questão desse apoio da OTAN à Ucrânia, apesar de ter dado uma negativa em relação à Ucrânia entrar para a OTAN? Sim, porque eu acredito no seguinte, o aspecto da formalidade do ingresso, da aplicação para ingresso, ele enfrentaria a resistência de países membros da própria Aliança Atlântica, no sentido de que você teria aí uma perspectiva de retaliação, inclusive sobre o aspecto econômico, que não interessa para muitos países que estão dentro da OTAN, né? Diferentemente da Suécia e da Finlândia, uma entrada da Ucrânia na OTAN seria alguma coisa absolutamente inadmissível para a Federação Russa, ao que tudo indica. Então, essa guerra, que é feita de alguma forma por procuração, com a utilização de projéteis, com a utilização de informações, muitas vezes dadas por satélites, por imagem de satélite, por inteligência, por assessoria militar, foi há semanas atrás, me parece que há cerca de 3 semanas atrás, inclusive assumida abertamente em pronunciamentos feitos em Bruxelas pela OTAN, no sentido de dizer que quando houve uma ação dos ucranianos na região de Kharkiv, essa ação teria sido comandada, sob o ponto de vista político, logístico, de entrega de víveres, de entrega de equipamentos, além das questões militares em si, pela própria OTAN. A OTAN, de alguma forma, assume essa participação e, nesse sentido, agrava muito a crise, porque são dezenas de países envolvidos na crise, sob essa chancela, sob esse guarda-chuva, e sempre lembrando, são potências nucleares, tanto a Federação Russa como a OTAN e os países que formam a aliança sob esse guarda-chuva, de alguma forma, comprometidos, muito comprometidos com esse conflito. Esses ataques, há cerca de 3 semanas atrás, houve um anúncio público da OTAN no sentido de que capitaneava, de alguma forma, o esforço, além da entrega de HIMARS, além da entrega de mísseis, além da entrega de projéteis e tudo mais, sob o ponto de vista da coordenação desse tipo de ação, que é o dado político, que é o que mais preocupa nesse momento. Professor, e quanto à questão da expansão das sanções contra a Rússia, o senhor acha que a União Europeia já pode estar se dando conta de que isso está atingindo mais os países que compõem o bloco do que a Rússia, visto que a Alemanha está em segurança energética, a Itália de Giorgia Meloni também já tem pensado muito a respeito disso? Qual que é a sua análise? Em alguns países mais, em outros países menos, né? Dependendo sempre do alinhamento político dos governos de turno, a aliança, ou com a estrutura da Aliança Atlântica, basicamente entre Londres e Washington. Por exemplo, o governo da Hungria, ele é bastante reticente em relação às sanções, ele é bastante reticente em relação a qualquer tipo, não só de sanção adicional, como mesmo em relação às sanções vigentes. Agora, no caso do governo alemão, eu quero lembrar que antes do conflito ser iniciado, em 24 de fevereiro último, um chefe da Marinha da Alemanha estava numa visita à Índia, numa visita oficial, e ele disse sobre a necessidade de negociações, e ele foi exonerado do cargo pelo governo da Alemanha. Então, independente de eventuais protestos ou manifestações de setores da sociedade na Alemanha, o governo da Alemanha parece bastante alinhado com a agenda da OTAN. Tanto é que agora há pouco surgiram notícias, inclusive emanadas de fontes oficiais do governo alemão, de que as entregas de equipamentos de defesa aérea para os ucranianos serão aceleradas, né? Que conjuntos de equipamentos sofisticados de defesa aérea serão entregues num curto espaço de tempo em função
desse agravamento do conflito. Então, eu vejo uma diferença entre a Alemanha, por exemplo, a postura da Alemanha, a postura da Hungria. Esse novo governo eleito na Itália, ele dá sinais contraditórios. De alguma forma, existem algumas falas críticas em relação a esse processo de dependência energética sendo muito destrutivo para o continente, em especial para a Itália, no caso da análise do novo governo, mas também há falas que indicam um alinhamento militar, um alinhamento político com a OTAN. Alguns governos mais alinhados, outros governos mais alinhados, mas eu diria que, de um modo geral, politicamente, para que as populações sejam instadas a continuarem oferecendo os seus sacrifícios, vamos dizer assim, em relação à majoração de custo de energia e tudo mais para esse esforço de guerra, é preciso que hajam fatos supervenientes do ponto de vista da dramaticidade do conflito. Então, eu sempre tenho dito isso nas análises que faço, inclusive nas plataformas, nas redes sociais, que o que está, na realidade, ocorrendo é que há necessidade do convencimento da opinião pública europeia, em especial, vamos falar da Alemanha, que, do ponto de vista industrial, é a alma mater da União Europeia, que a população esteja convencida de que é necessário participar desse esforço de guerra, porque não participar seria permitir um mal maior. Então, há muito de propaganda nesse contexto, né? Principalmente em relação à ideia do papel da mídia mainstream, porque eu acho que o papel da mídia mainstream ele precisa ser bastante sopesado aí na análise de como se comporta a população da União Europeia, em especial da Alemanha, porque são as informações disponíveis, e as informações disponíveis da Alemanha, muitas vezes oriundo dessa mídia hegemônica, ou mainstream, como queiramos, ela vai no sentido de que é necessário que os alemães façam essa cota, vamos dizer assim, de sacrifício para coibir ou para combater o que seria um mal maior, que seria uma defesa de valores. Então, eu vejo a União Europeia com algumas fraturas, e o mesmo talvez valesse em relação ao entendimento da OTAN, mas talvez ainda não a nível definitivo ou não a nível de que possa haver uma ameaça de que ocorra uma ruptura no seio dessas organizações. Agora, com a Rússia revidando e atacando infraestruturas de energia, militar e de comunicações da Ucrânia, quais são os impactos disso para as forças ucranianas e também para a população, tendo em vista aí o inverno europeu? Do ponto de vista da questão energética em relação à população, evidentemente vai demandar um sacrifício maior, né? As pessoas vão estar privadas de recursos que muitas vezes são essenciais para passar esse período de um inverno europeu, de um outono e inverno europeus que são, em especial naquela região, bastante rigorosos. Do ponto de vista militar, naturalmente há uma disruptura em processos de cadeia de comando e controle, mas eu quero lembrar que a Ucrânia está vivendo um processo de reconstrução de suas forças permanente. Muita gente diz aí, muitos analistas importantes dizem que talvez os ucranianos estejam na terceira ou quarta formação de suas forças militares, na medida em que o conflito desgasta as estruturas existentes, eles recebem mais recursos oriundos da Aliança Atlântica, oriundos dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, dos países bálticos, da Alemanha e de toda essa estrutura que tem entrado majoritariamente pelas informações que nós temos através do território da Polônia, na fronteira seca, na fronteira terrestre com a Ucrânia, uma vez que a nível de espaço aéreo e também em relação à questão do Mar Negro, haveria dificuldade aí para que os ucranianos recebessem esses aportes e essa estrutura logística, essa cadeia de controle permanecesse rígida. Então, eu vejo que tudo isso é bastante custoso, inclusive do ponto de vista político, para a própria para o próprio consórcio, vamos chamar assim, para o próprio consórcio que está envolvido nesse esforço de guerra. E claro que a população ucraniana, como eu disse no início, ela é a que mais sofre, porque o conflito está ocorrendo no território da Ucrânia. Ao mesmo tempo que a Ucrânia não é admitida oficialmente na OTAN, ela tem que participar de um esforço de guerra patrocinado pela OTAN e que, ao que me parece, também existe uma pressão muito grande para que eles não caminhem no sentido de uma negociação de paz. Então, é bastante custoso, bastante oneroso do ponto de vista humano, é bastante preocupante até o que se vislumbra aí em relação a esse outono e logo mais, aí, em dezembro, na segunda dezena, um inverno que costuma ser bastante rigoroso naquela região. Professor, o governo ucraniano zombou do Papa e também do Elon Musk quando eles tentaram dar soluções para esse conflito. O senhor acredita que o governo ucraniano possa querer que esse conflito se estenda? Eu acredito que o governo ucraniano não tenha o controle nessa situação, sob o ponto de vista político, como eu disse há pouco, porque me parece muito dependente desse processo de sustentação que é dado pelo Ocidente.
E aí a gente tem que voltar para a questão de 2014, né, para aquela situação do Maidan, onde ficou muito claro, inclusive por eleições presidenciais anteriores na Ucrânia, que havia uma divisão entre a parte oeste e a parte leste do país, não só em relação às votações que os candidatos a presidente em outras eleições também na Ucrânia tiveram nesse processo precedente 2014, mas em relação a esse alinhamento, que é praticamente um alinhamento de dependência. Se a gente olhar para o que acontece na região oeste da Ucrânia, existe um alinhamento muito claro, inclusive do ponto de vista ideológico, com o que emana de Londres e de Washington. E em relação à parte leste, inclusive nesses 4 oblastos onde foram feitos os referendos recentemente, existe um alinhamento maior em função de histórico, étnico, linguístico, cultural com a Federação Russa. Então, a Ucrânia me parece um país bastante dividido, sob o ponto de vista político, e muito dependente de situações alheias à vontade do governo de Kiev. Eu acho que se o governo do Zelensky hoje quisesse negociar um processo de paz com os russos, eles teriam muita dificuldade, porque todo esse aparato que sustenta o esforço de guerra da Ucrânia, me parece muito claramente, inclusive tem dado declarações públicas, no sentido de que agora não há mais negociação possível, e a negociação possível seria uma negociação que muito provavelmente desconsidere os interesses da Federação Russa. Então eu vejo o governo de Kiev muito dependente dessa estrutura que aparentemente não quer acordo com o governo da Rússia. Agora, depois das ações russas nessa segunda-feira, a Assembleia Geral da ONU emitiu uma nota se dizendo profundamente chocada com os ataques a infraestruturas ucranianas. Essa nota, no entanto, não cita o ataque ucraniano à ponte da Crimeia. A cobertura da grande mídia em geral vai nesse mesmo sentido, né, condenando as ações da Rússia, mas sem falar sobre a questão do posicionamento da Ucrânia em relação à Rússia. Como você avalia essa relativização de não se condenar as ações contra a Rússia por se tratar da Rússia? Eu acho que denota, a gente falando aí em relação à própria questão da Organização Multilateral das Nações Unidas, que é necessário que seja feito algum processo de reflexão, quem sabe de reformulação, em relação às estruturas multilaterais. Porque nós assistimos, no período que precedeu a guerra de 2003 no Iraque, declarações de organizações multilaterais sob esse mesmo guarda-chuva de que o Iraque possuía arma de destruição em massa, algo que ficou mais do que provado sob o aspecto prático, que era um dado inverídico. Então, o que eu vejo? Que as organizações multilaterais, elas hoje têm um problema muito grande em relação à infraestrutura que foi dada como, vamos dizer assim, ideal no período que sucedeu o final da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem um problema muito grande em relação ao aspecto do crédito dessas organizações. A própria Agência Internacional de Energia Atômica, na questão de Zaporizhzhia, na questão da planta nuclear, teve muita dificuldade para poder apresentar uma solução que fosse, vamos dizer assim, credibilizada por ambas as partes. O que a organização multilateral, na realidade, nesse momento, teria por função principal seria a função de arbitragem. Agora, para que a função de arbitragem seja eficaz, ela precisa ser credibilizada por ambas as partes. E eu vejo que há vamos dizer assim, um desbalanço, né, entre essas figuras dessas organizações multilaterais em relação ao que deveria ser sua postura, vamos dizer, ideal. Em relação ao próprio princípio da Carta das Nações Unidas, eu acho que o final da década de 40 é muito diferente do momento que a gente vive hoje no mundo. Existem novos desafios e esses novos desafios também são colocados por essas organizações multilaterais. Nesse momento, tudo que nós precisávamos para que um processo de paz fosse realmente capitaneado pela estrutura dessas organizações multilaterais seria o dado de que elas precisam ter crédito junto aos agentes que participam desse conflito e não uma posição de parcialidade ou de prestígio a uma determinada estrutura. Esse é um ponto importantíssimo. Com relação à grande mídia, que eu acho que de alguma forma é um dado imbricado, aí está muito envolvido com tudo isso, me parece que existe esse esforço de dar uma conotação de comunidade internacional muito abrangente, como uma coisa uniforme, em relação a países e a grandes populações que não necessariamente se vejam representadas nesse contexto. Caso, por exemplo, da Rússia, da China, eventualmente da própria Índia, países territorialmente muito extensos e com populações imensas e que muitas vezes com a mercê desse tipo de ideia ou de declaração que vem de Bruxelas, que vem da Suíça, que vem dos Estados Unidos, de um modo geral, dizendo que aqueles são representações, ou que aquelas são representações de vontades da comunidade internacional. Esse é um processo que precisa ser revisto e eu acredito que o resultado do conflito na Ucrânia
possa será necessariamente importante para que a gente saiba se haverá ou não uma reformulação no peso, né, desses agentes nas estruturas multilaterais. Professor, para a gente encerrar, vamos falar sobre a questão nuclear. O homem da comunicação do Kremlin, o Dmitry Peskov, já disse que a Rússia refuta a retórica nuclear, que não vai usar armas nucleares contra a Ucrânia, mas os Estados Unidos continuam insistindo nisso. Por que esse discurso? Esse não é um discurso que já estaria ultrapassado? E acredito que seja muito perigoso, até porque, como nós sabemos que o potencial destrutivo das armas nucleares hoje é infinitamente superior àquelas que foram utilizadas em Hiroshima e Nagasaki na década de 40, qualquer erro de cálculo nesse sentido poderia levar realmente a uma situação limite no que diz respeito ao próprio interesse da humanidade. Então não é uma questão aí que inclusive ultrapassa a fronteira do conflito ucraniano e os próprios interesses dos Estados Unidos, da Rússia ou da própria Aliança Atlântica ou de quem quer que seja. Então, na realidade, eu acho que isso corrobora, esse tipo de declaração corrobora que não há, nesse momento, a vontade política da composição, que é um jogo perigoso de tudo ou nada, onde talvez alguns setores dentro dos Estados Unidos, principalmente, talvez da Grã-Bretanha, acreditam que possam vencer um conflito militar, quiçá nuclear limitado, com a Federação Russa. É uma aposta muito perigosa, muito, muito, muito perigosa, porque no caso de utilização de uma arma nuclear tática, que seja, por algum dos atores envolvidos nesse conflito, o que poderia o que poderia ser originado a posteriori é absolutamente incógnito. A gente não sabe. A gente pode imaginar como começa, mas como termina é muito, muito, muito perigoso. O que eu recomendaria, de modo geral, aqueles atores envolvidos nesse conflito, nesse momento, seria a prudência. E que, remontando àquela primeira declaração de um líder da Marinha da Alemanha, que estava em visita oficial ainda no período que precedeu o conflito, fossem consideradas as vontades das partes para que houvesse um balizamento mínimo aí de interesses que pudessem levar a um processo de paz efetivo e honroso e digno para todos envolvidos no conflito. Tá certo, nós conversamos com Rogério Anitablian, analista geopolítico. Muito obrigada por esse bate-papo e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade, estou à disposição de vocês. Obrigada, um abraço. Um abraço.